E aí, galera siciliana, tudo bem? Bom, então vamos começar a revisão para a prova final de literatura. Bom, então eu vou fazer essa revisão através de questões, tá? São essas questões que eu mandei para vocês aí no teste, tá? Então, a partir disso aqui, vamos fazer alguns comentários assim muito superficiais, claro, né? Não daria para aprofundar muito aqui, então o vídeo ficaria muito longo. Mas enfim, serve já como uma ideia até para que vocês revisem talvez esses conteúdos para a prova, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Primeira questão. Qual das alternativas abaixo não condiz com o texto literário? Então isso tem a ver lá com aquela primeira aula que eu gravei para você sobre o que é um texto literário e um não literário. Então vamos à afirmação A. Uso de palavras somente em sentido denotativo. Correta esta? Não, está errada. Então, um texto literário, ele se caracteriza justamente por permitir com que o escritor use palavras em sentido conotativo, às vezes em sentido figurado. É um sentido criativo, tá? Então essa A está errada. Então a resposta é a A. As outras todas estão corretas. Então, liberdade de criação, sim, condiz com o texto literário. Uso eventual de palavras em sentido conotativo, também. Multiplicidade de sentidos, também. Linguagem artisticamente elaborada, também. Então, a única que não condiz é a letra A. A 2, sobre o trovadorismo. Então, sobre o trovadorismo, pode-se dizer que A. É uma escola literária onde surgiram grandes romances. Errado. No trovadorismo nós não temos romances, contos, não temos narrativas assim, tá? Nós temos as cantigas. B. Teve como grande nome William Shakespeare. Não, totalmente errado. William Shakespeare não tem nada a ver com literatura portuguesa. Surgiu no século XVII, depois das grandes conquistas marítimas de Portugal. Errado. Trovadorismo está relacionado à dinastia lá de Borgonha, logo depois que Portugal, né, expulsa, né, expulsa os turcos, né, da Península Ibérica. E no caso o reino, no caso o condado portucalense, ganha autonomia e se torna Portugal, né? Então isso é lá por 1100 e alguma coisa, né? Então século XII, não tem nada a ver com o século XVII, tá? D. Tinha como criação artística textos para serem cantados. Sim, essa é correta. Então o trovadorismo produziu as cantigas, que eram textos para serem cantados, não para serem lidos. Então a D é a correta. A E. Promoveu o aparecimento de grandes peças de teatro. Não, o trovadorismo não produziu peças de teatro, só produziu textos para serem cantados, ou seja, as cantigas. Então a D é a correta. A 3. Sobre as cantigas, é correto afirmar que A. Na cantiga de amor, o eu lírico é feminino. Errado. Na cantiga de amor, o eu lírico, ou seja, a voz que fala, é masculino, né? O eu lírico é masculino. Então a A está errada. A B. A cantiga de escárnio fazia elogio a pessoas públicas. Não, a cantiga de escárnio, ela justamente tinha o propósito de denegrir a imagem de alguém, né? Denegrir a imagem de alguém, né? Caçoar de algum detalhe da pessoa, né? Então ela falava mal de alguém. A C. Cantiga de amigo fala de fatos reais da vida cotidiana. Sim. Na cantiga de amigo, o eu lírico, no caso feminino, fala de situações corriqueiras, né? Sei lá, a mulher que sofre porque o homem foi para a guerra, enfim, né? Então situações do cotidiano.
A D, a cantiga de amor apresenta repetição de versos, refrão. Não, é a cantiga de amigo que apresenta repetição de versos, refrão. A cantiga de amor não apresenta refrão. A E, na cantiga de amigo, o eu lírico trata o amado como alguém superior. Não, é na cantiga de amor, né, que tem a chamada vassalagem amorosa. Então o eu lírico trata a mulher como ser superior, tá? Portanto, a resposta certa é a C. A C é a resposta certa. Vamos para a próxima. 4. Fernão Lopes foi muito importante para o humanismo português, pois. Então nós vimos lá o Fernão Lopes, né? Escreveu as crônicas, suas crônicas. Então a gente diz que ele marcou o início do humanismo em Portugal, né? O Fernão Lopes. Então vamos lá. A. Criticou os costumes da burguesia em Portugal. Não. O propósito dele não era criticar costumes da burguesia. B. Deu espaço em suas crônicas aos elementos populares. Sim. Esta B está correta. Então, nas suas crônicas, diferentemente do que acontecia antigamente, em que as crônicas só narravam acontecimentos da vida dos reis, não é? Príncipes, ou seja, só da nobreza, o Fernão Lopes ele deu espaço em suas crônicas aos elementos populares. Então a B está correta. A C, produziu peças de teatro que mostravam as mazelas da igreja? Não, ele não produziu peças de teatro. A D, criou textos para serem cantados em locais públicos? Não, isso tem a ver com o trovadorismo. A E, produziu grandes poemas épicos como os Lusíadas? Não, quem produziu os Lusíadas foi Camões, né? Então a resposta certa é a B. 5. Ainda sobre o humanismo português, então. Gil Vicente foi um grande dramaturgo português. Suas peças se destacaram, pois... A. Defenderam o teocentrismo da época? Não. Não. Gil Vicente, no caso como representante do humanismo português, não era um defensor do teocentrismo da época. Não. Destacaram os feitos dos reis da burguesia? Não. Também não. Traziam elementos da mitologia greco-romana? Também não. Mostrava a crítica feroz ao pensamento antropocêntrico? Não, também não. Na verdade, ele não estava muito preocupado com essa questão de teocentrismo, antropocentrismo. Ele até representava um pouco assim do pensamento tal medieval, né? Mas não era não. Ele não fazia crítica à igreja, o propósito dele não era esse, né? Tornar no caso, uma sociedade antropocêntrica, não. Aí, fazia uma crítica aos costumes da sociedade da época? Sim. Gil Vicente fazia, sim, uma crítica aos costumes da sociedade da época, né? Então, as pessoas, né, que cada vez mais estavam corrompidas, né? Ele fazia, então, um teatro alegórico, né? Então, através dos seus personagens, ele mostrava, né, os vícios, né, todas as mazelas de determinadas pessoas, né, determinados tipos humanos, né? Era um teatro de tipos, cada sujeito representava um tipo, né? Então, a E é a correta, fazia uma crítica aos costumes da sociedade da época. 6. As obras literárias produzidas durante o Renascimento privilegiavam as seguintes características, exceto. Então, privilegiava a religiosidade? Não. As obras produzidas no Renascimento não valorizavam a religiosidade. Pelo contrário, elas tinham já uma visão diferente. Elas valorizavam o antropocentrismo, né? As outras estão corretas. Recuperação de temas da antiguidade clássica? Sim. É muito normal que em obras do Renascimento aparecessem personagens da mitologia greco-romana. Racionalismo? Sim. Racionalismo, sim. Razão, no caso, seria, né, a base de tudo. Pensamento racional. Conhecimento. Universalidade? Sim. Também. Perspectiva humanista? Sim, também, né? Então, a resposta correta é a única que não condiz com o Renascimento.
A obra Os Lusíadas, poema época de Luís Vaz de Camões, conta. Então, obras de... Isso aqui é muito fácil, né? Guerra Farroupilha, não tem nada que ver. Descobrimento do Brasil, não. A queda do Império Romano, não. As descobertas marítimas de Portugal, sim. Os Lusíadas conta, né, as descobertas marítimas, né, de Portugal, através do Vasco da Gama, né? Enfim, é um poema épico, na verdade, que ele exalta o povo de Portugal, né? O grande personagem é o povo português, né? E também totalmente absurda, né? A expulsão dos mouros da Península Ibérica, também não. A 8. Sobre o quientismo, é correto afirmar que a Carta de Caminha possui grande valor artístico por ser um texto ficcional em linguagem rebuscada e erudita. Não, completamente errado. A Carta de Caminha possui valor documental. Ela não tinha como propósito ser uma criação artística. B. A literatura informativa da qual faz parte Pero Vaz de Caminha se caracteriza por ser uma fonte documental e por ter caráter não propriamente literário. Sim, está correta. Né? Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela tinha como propósito descrever, né, aqui o local que estava sendo descoberto, né, para mandar essa carta para o rei de Portugal. Né? Então, essa é a correta. Né? E não tinha qualquer propósito artístico. A C. O quientismo produziu grandes escritores, como Machado de Assis e Luiz Fernando Veríssimo. Absurda, totalmente. Machado de Assis é século XIX e Luiz Fernando Veríssimo é escritor, imagina, está até vivo hoje. D. As cartas são exemplos de textos produzidos no quientismo. As cantigas são exemplos de textos produzidos no quientismo. Não, as cantigas estão lá no início lá, da independência de Portugal, né? Aí, as obras do quientismo se inspiraram na Antiguidade Clássica. Não. O que se inspirou na Antiguidade Clássica são as obras do Renascimento, do Classicismo. Vamos para a próxima. Coloque nos parênteses D, se a frase estiver no sentido denotativo, ou C, se estiver no sentido conotativo. Então, nós vimos lá nas primeiras aulas. Então, o sentido denotativo é o sentido real. Aquele que vocês vão encontrar no dicionário. O sentido conotativo é o sentido figurado, sentido criativo, expressivo. Então vamos lá, meu pai é meu espelho. Então é sentido conotativo. Espelho quer dizer que a pessoa se espelha no pai, que ele é um reflexo, né? Então é sentido conotativo, sentido figurado. Quebrei o espelho do banheiro. Aí é sentido denotativo. É real, né? Espelho está no seu sentido real. A C. Essa menina tem um coração de ouro. Sentido conotativo. Quer dizer que tem um bom coração, né? Não, ninguém vai imaginar que a menina tem um coração com a cor de ouro. Não, quer dizer que ela tem um bom coração. A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. Também, sentido conotativo. Quer dizer que ele fica numa região importante de São Paulo, né? Região central de São Paulo. Também, sentido conotativo. Fez um transplante de coração. Agora sim, sentido denotativo. Porque coração no seu sentido, no caso, habitual, né? Você é mesmo mau. Tem um coração de pedra. Também, sentido conotativo. Coração de pedra quer dizer que é um coração ruim. A G. Completou 20 primaveras. Quer dizer 20 anos. Então, primavera está no sentido conotativo. H. Na primavera os campos florescem. Sentido denotativo. Então, primavera no seu sentido real. Aí, estava tudo em pé de guerra. Sentido conotativo, ou seja, pé de guerra, que estava em briga, né? Então, pé ali tem outro sentido. Ela estava com os pés inchados. Agora é sentido denotativo, né? O sentido real. Realmente, os pés estavam inchados, né? Pé em sentido real. Uma parte do corpo, né? K. É órfão de afeto. Sentido conotativo. Então, quer dizer que é órfão de afeto, quer dizer que é uma pessoa que não tinha afeto nenhum, né? Então, órfão ali está no sentido figurado, né? I. Aliás, a L. Muito cedo ele ficou órfão de pai. Agora sim, órfão está no seu sentido real, né? Então, é sentido denotativo.
Então acabamos por aqui. Qualquer dúvida é só perguntar. Até mais.